O capítulo 16, ele continua dentro da exortação de Cristo a respeito da vida que Cristo está dando ao seu povo. E essa vida que agora ele não vai mais estar junto com o seu povo. E as perseguições que hão de vir exatamente por causa do seu nome. Ele tem em mente aqui o Cristo uma preparação para que o coração dos seus discípulos não desistam. Cristo está com uma exortação muito clara a respeito da fé que foi colocada nos seus corações, mas vão passar por um tempo de tanta tribulação, que se eles não fossem avisados, eles não aguentariam aquela fé, não permaneceriam com a sua fé verdadeiramente firme, ao ponto de esse evangelho chegar até nós. Lembramos que Cristo está falando aqui em tempo real para os seus discípulos. Mas João, ele está escrevendo o seu evangelho para uma igreja que já sofre as perseguições e que todos os discípulos, salvo João, é o único vivo. Todos os demais morreram e todos os demais foram banidos, ou foram martirizados, ou foram expulsos. E agora falo dos discípulos que ouviram a pregação dos apóstolos e seguiram na mesma fé. Só que agora a igreja, tendo o último apóstolo já perto da sua morte, talvez ela comece a pensar seriamente em abandonar a sua fé. E por isso João, ele escreve um texto muito preciso, porque ele escreve o texto das últimas palavras de Cristo a respeito dos seus apóstolos, a respeito de quando ele estava com eles nas suas últimas horas de vida. E como ele prepara esse corpo para ser verdadeiramente o vaso que vai guardar todas as palavras de vida eterna, todas as promessas, e por meio deles seria verdadeiramente passado essas promessas para gerações futuras. Quando Cristo ele começa a trazer isso, lembre-se, João, ele está não somente narrando ou escrevendo esse evangelho, ele é testemunho ocular a respeito das palavras de Cristo, e a resposta dele, quando o texto está sendo escrito, ele diz exatamente as palavras de Cristo: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Essa palavra escandalizar na igreja, escandalizar não é a ideia de alguém que cometeu um pecado e disse: olha que coisa horrível, um escândalo no meio de nós. Não tem a ver com isso. A palavra aqui, escandalizar, está referindo-se à apostasia que poderia acontecer no coração das pessoas por meio da perseguição que haveria de vir. Então ele diz exatamente: eles vos expulsarão das sinagogas. Vem a hora em que todo aquele que vos matar julgará com isso tributar um culto a Deus. Ou seja, a igreja seria perseguida com uma tal violência, e uma violência não com parte daqueles outros homens, de alguém que não conhece o seu povo, de alguém que não conhece a história do Evangelho, de alguém que não conhece a história do judaísmo e do Messias que estava sendo prometido. É exatamente por este povo que a igreja será perseguida. E aqui é o mais impressionante de tudo: eles farão isso acreditando que estarão dando um culto a Deus. Amados, no Antigo Testamento, a morte de uma pessoa, de um infiel, realmente era um culto a Deus. Quando a gente vê o povo de Israel saindo da terra do Egito e caminhando no deserto, a gente vê que um homem se casa com uma mulher, e era uma mulher fora do acampamento, era uma mulher mundana. E a Bíblia diz exatamente que a ira do Senhor se acendeu sobre o povo. Só que Finéias, ele olhou o absurdo que estava acontecendo e a empáfia daquele homem de casar com uma mulher estrangeira, quando a ordem do Senhor disse: não casa com ninguém. E então o povo estava meio desordenado e aí não sabia o que fazer, e a ira de Deus começou a acontecer sobre a vida do povo, e gente começou a morrer. A Bíblia diz que Finéias, ele se levanta com uma lança gigantesca, avança sobre o meio do arraial e atravessa o homem e essa mulher, só numa lançada só. E a Bíblia diz que quando ele atravessou esse casal e eles morreram ali mesmo, a Bíblia declara que a ira do Senhor se apagou diante de sobre o povo de Israel. A Bíblia diz que Finéias fez um sacrifício ao Senhor com a morte daqueles homens, tanto daquele homem quanto daquela mulher,
para estabelecer uma santidade e uma honra ao próprio nome do Senhor, ao ser glorificado em dizer que o seu povo ele está separado dos demais povos, e que todo nível de arrogância que se levanta contra a vontade de Deus deveria ser de uma forma muito grande escandalizar os nossos corações, e não olharmos com piedade para as pessoas que desonram a Deus, pois ao olharmos assim, envergonharemos o Senhor, dando mais honra aos homens do que a Deus. Sob essa perspectiva, os homens começaram a acender no seu coração, dizendo que se a gente mata um ímpio, um homem que não serve a Deus e que é absurdo, nós estamos dando glória, fazendo um culto, um sacrifício ao Senhor de louvor e adoração. No Antigo Testamento tinha muito isso mesmo, mas quando Cristo vem a essa terra, Ele elimina esse tipo de comportamento. Ele acaba com tudo isso. Por quê? Porque nenhum tipo de sacrifício humano seria capaz de verdadeiramente aniquilar ou apaziguar a ira de Deus. É necessário que exatamente um sacrifício vivo, perfeito e santo e agradável é o único capaz de verdadeiramente apaziguar a ira de Deus contra todos os pecados, de todas as formas. Somente o sacrifício de Cristo. Mas o fato é que a Escritura diz que os homens, e aí a gente pega a pessoa do apóstolo Paulo, que a Bíblia diz que ele saiu atrás dos cristãos, indo para onde eles foram, perseguindo, prendendo, maltratando e trazendo a Jerusalém cativos para maltratarem e até matarem, para que seja estipado essa ameaça chamada cristianismo, que naquele tempo era dito o caminho. E quando eles matavam, a Bíblia diz claramente que eles achavam que estavam fazendo o quê? Um sacrifício a Deus, que era em honra a Deus. Julgará com isso tributar um culto a Deus. E isto farão, aí Jesus explica, eles vão fazer isso com vocês, porque não conhecem um Pai e nem a mim. De fato, aquela igreja primeira, primitiva, ela sofreu exatamente aquilo que Jesus falou. Hoje nós não somos judeus para sermos expulsos das sinagogas, mas a palavra sinagoga aqui remete a uma ideia de uma assembleia em que o seu povo se reunia não somente para cultuar a Deus e ouvir a sua palavra, mas principalmente também para ser um momento de comunhão e de sociedade. Tudo que era decidido na sociedade era decidido dentro de uma sinagoga. Tudo. Se a gente vai fazer era como se fosse, que a gente poderia dizer, o serviço social do Estado. A sinagoga servia exatamente para isso. Tudo que dependia da comunidade, todas, seja uma festa, seja o enterro de alguém, seja ações de graça para alguma coisa, seja alguém que está passando por necessidades, então a sinagoga se reúne e doa mantimentos, sustento, qualquer outra coisa para aquele povo. Tudo girava em torno da sinagoga. Ser expulso da sinagoga é ser literalmente expulso da sociedade, não ter privilégio mais algum, não ter benefício mais algum, estar exatamente como um pária, livre, fora, rejeitado, e ninguém poderia se relacionar com essa pessoa porque ele foi excluído, e a ideia, claro, é ser um maldito no meio do povo. Era considerado como pior do que um leproso. A esse grupo de pessoas, Jesus está ensinando e está dizendo exatamente: vão considerar vocês assim. Lembre-se, Jesus está falando isso nas suas últimas horas, mas quando ele estava andando sobre essa terra, antes de acontecer isso, antes dele ir para a cruz, antes dele falar com os discípulos, ele já avisava. Algumas pessoas chegavam com Jesus e diziam: Senhor, eu te seguirei para onde é que fores, para onde for qualquer teu lugar, eu vou te seguir, não importa qual o lugar seja.
E o Senhor então ele se levanta e diz assim mesmo: as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, eu não tenho um lugar onde eu posso descansar, onde eu posso dizer: eu estou seguro, eu estou quieto, eu estou tranquilo, está tudo em paz. Você quer mesmo me seguir? Porque se que você está querendo me seguir, eu não tenho um lugar para me reclinar e dizer: descansa agora. O que há de esperar em você me seguir? É fácil a gente seguir uma pessoa, tipo, vamos sei lá, uma pessoa rica. Eu vou seguir esse homem, porque para onde ele for eu vou estar lá com ele. Ele vai para o hotel 5 estrelas, eu também vou estar. Se ele for para uma casa na beira da praia, eu também vou para lá. Se ele me aceitar ser o seguidor dele, poxa, só é bênção. E isso pode lotar de gente para segui-lo, e para ir, e fazer, e estar com ele, e fazer o que ele faz, porque não há problemas, só há bênçãos. Enquanto Cristo pregava a sua palavra fiel e verdadeira, e as pessoas eram ardidas nos seus corações pela verdade desse evangelho, e pela verdade da presença de Deus aos seus corações, eles decidiam: eu tenho que seguir esse homem, porque só ele tem palavra de vida, é ele que me traz verdadeiramente sentido e clareza a respeito do propósito que é viver neste mundo. Então Jesus ele não deixa ninguém, como a gente poderia dizer, aéreo a respeito da vida do reino de Deus. Ele chama você: você quer me seguir? Não tem descanso. Você quer seguir? Porque eu estou indo para um lugar, e todo aquele que quiser me seguir vai para o mesmo lugar. Sim, Senhor, para onde tu fores eu vou. Eu estou indo para a cruz. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Morra cada dia e siga-me. Morra para a sua vontade, morra para os seus desejos, morra para tudo, porque o que sobra para vocês, sim, é uma herança gloriosa, poderosa, mas aqui nessa terra. Assim que me buscaram e me odiaram e não conheceram o Pai, também não vão conhecer vocês. Não vão odiar vocês por qualquer coisa boa que vocês fizeram, somente porque não conhecem o Pai, não conhecem a mim, e vocês vão testemunhar de mim. E como não me conhecem e não conhecem o Pai, vão odiar vocês porque odiaram a mim da mesma forma. A Bíblia diz que esses discípulos, quando Cristo começou a abrir verdadeiramente os seus corações a respeito das coisas que haveriam de vir sobre a vida deles, para que eles não abandonassem a fé deles, para que eles não desistissem de caminhar. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu conheci pessoas que verdadeiramente abriram mão da sua fé, exatamente porque as pressões, as perseguições, as dificuldades dessa vida levaram essas pessoas exatamente a abrir mão da fé. Certa vez eu estava num aniversário, e era um aniversário de cristão, e eu estava meio convidado, estava sentado, tinha alguns irmãos e tinha uma delegada, se eu não me engano, eu acho que era isso, uma delegada ou detetive, eu não lembro muito bem. Ela olhou para a gente e falou exatamente essas palavras, disse: acho tão bonita a fé de vocês, tão bonita a fé de vocês. Eu vejo as pessoas orando, mas eu percebo uma coisa: vocês sofrem demais. É muita dificuldade na vida de vocês. E é por causa disso eu não consigo andar ainda dessa forma. Não sou capaz de abrir mão de tudo que eu tenho, não. Escuta, irmãos, esse recado que Cristo nos deu é para o dia de hoje. A Bíblia diz que são 4 sementes que caem, que o Senhor semeia neste mundo chamado terra. 4 grandes tipos de semente. Uma cai no meio do caminho, à beira do caminho, na estrada. A Bíblia diz que esses ouvem a palavra de Deus e até que se alegram, mas a Bíblia diz exatamente que vem o diabo e rouba a palavra dos seus corações, de maneira que eles não conseguem entender o que é que essa palavra está chegando aos seus corações. Conheço muitas pessoas verdadeiramente que não conseguem entender a coisa mais simples das Escrituras Sagradas, irmão. Tão claro e tão verdadeiro, mas elas não conseguem entender como Deus pode fazer isso: amar um, salvar um, perdoar aquele que é o mais ímpio de todos, e fazer com que aquele homem declare a si mesmo de si:
eu era um pecador, eu era isso, eu era aquilo outro, e o Senhor me perdoou, e agora eu estou indo para o céu. As pessoas se escandalizam em ver homens que foram depravados, homens homicidas, homens feitos de todo tipo de sorte de erros. Eles foram alcançados pela graça e misericórdia, e as pessoas dizem: se o céu vai entrar, esse homem vai entrar, eu não quero entrar para esse céu. Porque eles consideram que a justiça deles é muito melhor e muito maior do que a justiça do que Cristo que perdoou aquele pecador. Esse é um escândalo deste mundo. E por causa disso, eles se afastam do Evangelho. Eles rejeitam o Evangelho. Por causa disso, as pessoas desistem de caminhar no Evangelho. Então Cristo lhe está exortando e consolando seus irmãos, para que eles pudessem entender, disse: olha, o que vai vir para a vida de vocês, não estranhem, porque vai vir. E eu estou avisando isso logo, para que vocês saibam e não sejam pegos de surpresa. Eu não sabia que caminhar com o Evangelho exigiria isso da minha vida. Ele abre, escancara exatamente para esses 11 homens o que estaria por vir. Então ele diz no verso 4: ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio. Que desde o princípio é esse? Desde o princípio que ele iniciou o ministério. Ele não abriu claramente a respeito disso, embora tenha enviado o grupo de apóstolos, ou os 70 ou os 12, de 2 em 2, e ele disse: olha, quando alguém vos rejeitar e não aceitar a sua palavra, saiam daí, batem a planta dos vossos pés, como testemunho de que vocês pregaram o Evangelho, que vocês falaram e eles rejeitaram. Pois eu direi que no dia do juízo haverá mais rigor para essa cidade do que para Sodoma e Gomorra, que não tiveram a capacidade, ou melhor dizendo, a oportunidade de ouvir o Evangelho que esse povo viu. Ele colocou apenas a ideia de que eles seriam perseguidos por essa palavra, mas como se fosse uma coisa pontual e rapidamente, e passaria, e eles haveriam de ir e continuar. Só que dessa vez Cristo está dizendo: não, vão matar vocês. Antes era só uma perseguição, que vocês poderiam sair dessa cidade e ir para outra, e se perseguirem, sairiam dessa outra cidade e vão para outra, mas vocês voltariam comigo. Eu não tinha dito isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Enquanto eu estava com vocês, eu protegi cada um de vocês, nenhum se perdeu. É isso que ele vai dizer no capítulo 17, na sua oração. Enquanto eu estava com eles, nenhum se perdeu. Embora eu tenha mandado eles de 2 em 2, todos eles voltaram para mim, são salvos. Mas agora não, eu não vou estar mais aqui. E o resultado é que vão matar eles. Então ele diz no verso de número 5 em diante: mas agora, como vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A primeira coisa que Cristo ele vai dizer é que a tristeza deles de verem as suas vidas verdadeiramente num fio de uma espada, dá tristeza, dá medo, dá temor. Mas há uma tristeza ainda maior, porque ele está dizendo: eu estou indo para o Pai, eu vou deixar vocês sozinhos, eu vou me embora. E aí então ele diz assim mesmo, disse: ninguém me pergunta para onde tu vais, só porque eu disse que eu vou e eu não vou voltar mais. A tristeza de vocês começa a encher, porque embora eu entenda que a perseguição possa vir, eu não consigo cumprir muito bem isso, mas uma coisa é certa, eu entendo agora que tu não vais ficar mais com a gente. E a Bíblia diz que uma profunda tristeza entrou no coração deles. Então ele começa a explicar, disse: presta atenção, se eu não for, o Consolador não vai vir. Se eu não for aquele que está responsável em sustentar e em eu permanecer na tua vida e em fazer de você uma morada, se eu não for, ele não vem. E se eu não for e ele não vem, acaba-se a obra. Não tem sacrifício, não tem redentor, não tem sacrifício expiatório, todos perecerão nos seus pecados. Mas se eu for, eu vou enviar ele.
O que a gente tem que entender aqui é uma razão clara por que Cristo ele vai. E a razão clara, ele diz: convém que eu vá. Por que convém que eu vá? Porque ele foi enviado por Deus para ser o servo de Deus, o servo sofredor, para pagar pelos nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar por causa da nossa justificação, e então assentar aos céus e interceder de lá por cada um de nós, a fim de que a sua primeira intercessão envie o Espírito Santo para aplicar tudo aquilo que eu tenho falado e tudo aquilo que eu tenho feito pela vida deles. Porque se o Espírito não for, ninguém é capaz de sustentar a sua fé neste mundo, irmão. Não existe fortalecimento, não existe compreensão, não existe memorização da palavra de Deus que eu possa decidir e ficar firme na fé em Deus, se o Espírito não estiver em mim. Então ele diz: se eu for, eu enviarei a eles. Sabe qual é a certeza? É que quando Cristo vai, e a prova dele enviar o Espírito a nós, significa uma coisa: ele cumpriu tudo que Deus determinou. Ele não somente cumpriu, Deus aceitou o seu sacrifício. Porque todo sacerdote, ou sumo sacerdote, ele oferecia um sacrifício e ele pedia dons e dádivas aos homens. E a dádiva que Cristo está nos dando não é somente a vida eterna por meio do seu Espírito, porque Ele é o Espírito de vida. Esse mesmo Espírito teria que ser enviado exatamente para nos trazer da morte para a vida, nos ressuscitar. E se esse Espírito não vem, significa dizer que o Cristo que está sentado à direita de Deus não foi recebido o seu sacrifício, de maneira que a sua intercessão é inválida. Mas se o Espírito veio, todo o seu sacrifício e toda a sua justiça foi exatamente e cabalmente cumprida, e Deus aceitou e se satisfez, de maneira que Ele pôde enviar o Espírito. E quando o Espírito vem, ele diz no verso número 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. De todos os pecados que o homem pode ter nessa terra, irmãos, pode cometer nessa terra, existe um que o Espírito está batendo no coração de todos os homens: eles não acreditaram em Jesus. Você não acredita que você é um pecador. Você não acredita que Cristo veio para morrer pelos teus pecados. Esse é o grande e maior de todos os pecados que um homem pode ter: não acreditar no testemunho do Espírito que Ele dá por meio das Escrituras e por meio daqueles que Ele declarou como testemunhas oculares, no caso os apóstolos. Os apóstolos davam um testemunho ocular de que viram Cristo, não somente andando no mundo, mas morto na cruz, túmulo vazio e ressuscitado dentre os mortos. Esse mesmo testemunho que os apóstolos dão a respeito de um testemunho ocular como testemunho, o Espírito Santo dá um testemunho interno de que as palavras desses apóstolos são verdadeiras. As palavras que eles escreveram nas Sagradas Escrituras, o testemunho do Espírito vai declarar que elas também são verdadeiras. Por isso, do pecado, porque não creram em mim. E esse é um ponto basicamente específico para os judeus. Primeiramente para os judeus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não conseguiram acreditar. Só que não é somente para os judeus. Isso aqui mostra-se para nós o testemunho e a obra do Espírito sob duas formas. O primeiro, um espírito de salvação, mas também um espírito de juízo. De salvação porque ele está testemunhando dia após dia de que Cristo vai voltar e que Cristo morreu para ser Senhor e julgar vivos e mortos. E se nós não acreditarmos, esse mesmo espírito é um espírito de juízo que vai nos condenar no último dia, porque ele deu testemunho que esse Jesus que foi morto, não há outra possibilidade de salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que eu e você sejamos salvos, porque não creram em mim. Cristo pode ter feito todas as obras,
Cristo pode só ter falado as maiores palavras e as melhores palavras, e todas as suas palavras são verdadeiras. E nem assim os homens acreditaram. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, não me vereis mais. O que Cristo está falando é exatamente nesse ponto, é a ideia de que Ele veio de Deus e Ele está voltando para Deus, e agora os discípulos não vão mais me ver. Ele convencerá o mundo do pecado, o mundo da justiça e o mundo do juízo. Ele não está falando com a igreja, irmão. Ele está falando com o testemunho das pessoas que estão fora da igreja, das pessoas que nunca conheceram Cristo ou rejeitaram Cristo. Ele está falando que esse testemunho é que a igreja vai dar a este mundo, e a esse testemunho que a igreja está dando, ela tem que convencer este mundo lá fora de que o que Cristo, que nós pregamos nessa casa, é o único responsável por salvá-los. E da justiça, porque esse Cristo que veio dos céus voltou ao Pai, e eles não vão ver mais um Cristo como um servo que carrega a cruz em fraqueza. Não. O Cristo que esse mundo rejeita e tem rejeitado, ele não vai ver o Cristo que nós vimos no madeiro e que vimos ressurreto. Eles vão ver um Cristo vestido de glória e poder, de majestade, usando de juízo e justiça sobre toda a impiedade dos homens que não deram crédito na verdade. O Espírito está vindo para testemunhar este mundo pela minha boca e pela sua boca, de que eles não estão acreditando nesse Cristo, e de que Cristo subiu aos céus, cumpriu a vontade de Deus, e que recebeu todo o juízo de Deus, todo o poder e toda a autoridade. O Pai a ninguém julga, mas deu o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho e assim honrarão o Pai. Mas ele diz ainda mais do juízo. Ele vai convencer este mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Aqui é a ideia que a igreja entenda e que esse mundo perceba que quando Cristo subiu na cruz do Calvário, Ele expôs a vergonha, principados e potestades, e deles triunfou, anulando todos os escritos de dívidas que pesavam contra nós. Quando Cristo está na cruz, irmãos, Ele abateu Satanás e todas as suas obras e levou eles verdadeiramente à condenação e à expulsão, ou seja, Ele não tem mais autoridade de prender nenhuma alma nesse mundo. E aquilo que Satanás verdadeiramente recebeu ao ser expulso deste mundo, a não ter mais autoridade de prender mais nenhuma vida. E aquilo que lhe cabe exatamente ao lago de fogo e enxofre, ele é como um testemunho claro e verdadeiro de todos aqueles que o seguirem, vão cair para o mesmo fim, serão expulsos da nova terra e dos novos céus, onde habita a justiça. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Satanás e todas as suas obras, acabou. Ah, Abraão, a gente vê tanta maldade neste mundo, a gente vê tanta operação do erro. A gente vê. Não discordo de você. É uma maldade atrás das outras. A cada coisa que nos contam, a cada coisa que não nos ouvem, alguns de vocês vão ver coisas terríveis. Dependendo da forma onde vocês estão e com quem amigos vocês têm, vocês vão ouvir coisas horrendas, coisas que talvez eu nunca venha ouvir, e eu vou ouvir coisas outras horrendas que vocês também nunca vão ouvir. Mas no meio de todo esse caos, irmãos, vocês vão perceber que Deus ainda salva as pessoas no meio do mais profundo abismo. Porque isso é a prova de que Ele expulsou Satanás e todos os quantos, lembre-se sempre, o mundo jaz no maligno, Mas não é porque esse mundo está sob uma atmosfera e um sistema demoníaco que Deus não tem poder de arrancar qualquer pessoa dessa vida. É porque Ele tem esse poder, e porque Ele expulsou deste mundo, Satanás e suas obras, e suas hostes, e seus demônios, Ele não tem autoridade nenhuma de segurar qualquer
qualquer pessoa que seja, que quando a palavra for chegar aos seus corações e aos seus ouvidos, todos os grilhões se quebrem. Se Deus tem escolhido aquela pessoa, naquele lugar, naquela situação, Ele virá. Não tem amarra, não tem corrente, não tem demônio. Virão, porque a palavra de Cristo é: Lázaro, vem para fora. Ele não disse mundo vem para fora, morto vem para fora. Ele disse: Lázaro, vem para fora, porque eu quero que Lázaro saia. Eu quero que fulano, ciclano, beltrano saia, que venha das trevas para a luz. Ele, o próprio Deus, dará ordem ao nosso nome e nós vamos para Ele. E não tenha ninguém que impeça. Ninguém. Porque esse juízo foi determinado. O príncipe deste mundo foi julgado. E então ele termina dizendo: tenho muito ainda a dizer a respeito de vós. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Irmão, Cristo não falou muitas coisas para os discípulos, porque eles não tinham condições de suportar. Primeiro porque a ideia de Cristo ir embora e deixar eles, levou eles verdadeiramente a ficarem assim, aéreos, não tem condições mais de absorver coisa alguma. Ele poderia falar a respeito da sua vinda, do juízo final, do corpo glorificado. Ele poderia falar de coisas gloriosas e grandiosas que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem subiu no nosso coração, mas Deus preparou algo para que nós pudéssemos estar diante do Senhor. E esse algo, o Espírito, uma vez que eles voltassem novamente a olhar o Cristo ressurreto e o seu coração se alegrar, eles pudessem novamente ouvir como seria o processo de transição da antiga aliança para a nova aliança. Que as leis de Moisés cairiam por terra. Como as leis de Moisés caíram por terra? Todo aquele ritual de sacrifício não vai haver mais. Eles não tinham condições de suportar. Mas quando Cristo ressuscitou, o Espírito veio, o Espírito foi ensinando e os guiando em toda a verdade de Deus, para que hoje nós como igreja tivéssemos um registro claro a respeito dessa transição perfeita, santa e agradável de Deus, de fazermos um culto não baseados em animais, não baseado em sangue alheio, de animais, de boi, de vacas, de cabritos, de bezerros, mas no sangue precioso de Cristo Jesus, do qual todos nós somos lavados, perdoados, redimidos, justificados, e por meio desse sangue nos tornamos filhos de Deus. A missão do Espírito é glorificar o Filho, assim como a missão do Filho era glorificar o Pai. Agora o Espírito tem a missão de glorificar o Filho, porque quando ele glorificar o Filho glorificará o Pai, porque dá testemunho de que o Filho era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias prometido, e ao fazer isso e testificar aos homens que ele era o Messias, eles declaram e confirmam que Deus é verdadeiro, quando tudo profetizou a respeito de que enviaria o seu próprio Filho para morrer pelos pecados daqueles que Deus escolheu para serem salvos, redimidos e adotados na família de Deus. Amados, coloque-se de pé. O Espírito está entre nós. E se você recebeu do seu Espírito, você não está mais nessa situação deste mundo. Mas duas coisas recaem sobre as nossas vidas. A primeira é que esse mundo vai nos odiar.
E a segunda, irmãos, é que o Espírito há de nos consolar e nos fortalecer para nós não desistirmos da nossa fé. Porque é isso que nos últimos dias está acontecendo, irmãos. Um espírito de apostasia está batendo sobre toda a igreja. Cristãos se dizendo que são cristãos, dando glória a Deus, mas vivendo uma vida totalmente errada diante da presença de Deus, totalmente distante. Pessoas do mundo falando de Deus e amando Deus, dizendo que ama a Deus, mas vivendo com as suas vidas porcas e imundas. Isso é um espírito de apostasia que está caindo e vai se abater cada vez mais. Mas Deus enviou o seu Espírito para nos fortalecer para duas coisas: suportar as perseguições, as afrontas, os embates, e não desistir. Ao mesmo tempo, se firmar nele, para que estejamos de pé quando ele voltar, porque ele voltará. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.